Oi gente, hoje é dia de vídeo novo no canal e eu tava louca pra gravar esse vídeo faz muito tempo. Hoje nós vamos falar de treino de peitoral, aquele treino pra ficar com aquele peito top, todo desenhadinho, fibradão. Então, antes de tudo, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like e presta muita atenção no conteúdo que aí vem, porque hoje a gente vai desmistificar muitas coisas, do tipo inclinação do banco, halteres, barra, Smith, qual angulação certa, peso é mais importante, não é? Tudo nesse vídeo para você. Então, quando a gente fala da musculatura do peitoral maior, a gente vai ter duas porções que vão ser significativas. A parte externo-costal, tá? E a parte clavicular, que é a parte superior do peito. A externo-costal é essa parte que fica mais para baixo. O peitoral maior, ele tem um posicionamento em forma de leque e a gente sempre tem que entender, isso vale para todo músculo. Quando a gente quer ativar mais determinado grupo de fibras, a gente tem que trabalhar no sentido das fibras e sempre lembrar que o músculo vai ter uma função. Então, sempre lembrar da função do músculo. Nesse caso, o peitoral ele vai ter uma função de adutor também, ou seja, aquele movimento que fecha para o centro. Vamos falar então das inclinações no banco. Então, quando a gente fica com aquele banco um pouco declinado, um pouco viradinho para baixo, esse meu banco não faz esse movimento, mas é aquele que você vai ficar com a cabeça mais baixa que o quadril. Em 15 graus e ele reto nessa posição que tá, a gente vai ativar mais a porção externo-costal, ou seja, a mais inferior do peitoral. Quando a gente começa a inclinar o banco um pouquinho, aqui eu tô em 30 graus, quando a gente vai 30, 45, 30 é uma posição ideal, tá? Então, quando a gente começa a inclinar nos 30, a gente está indo já para a porção clavicular, também tendo o trabalho da esternocostal. Quando a gente foi para 45, a gente já está predominantemente na clavicular, as fibras mais superiores, que vão dar aquele desenhão aqui em cima. Então, também tem que ser caprichado. E acima disso, a gente já vai começar a recrutar principalmente o deltoide, o ombro, parte anterior, tá? Então não adianta você subir muito o banco porque vai fugir do peitoral. É normal que você sinta o deltoide anterior quando treina ombro. É normal, totalmente normal. Você só não pode sentir mais do que o músculo do peitoral, porque senão não tá ativando corretamente. Uma excelente dica para quando acontece isso é fazer a soltura do músculo serrátil. Então pegar aqueles rolinhos de soltura mesmo, eu vou demonstrar aqui com o Isaías. Então, ó, fazer uma boa soltura, uma liberação aqui mesmo no serrátil. O que que acontece? Eu vou, com essa liberação, tirar um pouco a ação desse músculo que tende muito a roubar a ação do peitoral, fazendo com que ele use mais as fibras do peitoral dele. Então essa é uma estratégia muito interessante para quem tem dificuldade. Quando a gente trabalha exercícios de supino, a gente também vai ter muita ativação do tríceps. E o que que acontece? A angulação que a gente usa com os halteres ou na própria barra, ela vai definir esse tipo de trabalho. Então, quando a gente trabalha com uma angulação, as mãos exatamente em cima dos cotovelos, posição neutra que a gente chama, a gente vai ter mais ativação do peitoral. Quando a gente fecha um pouquinho essa angulação para o meio, as mãos um pouquinho mais fechadas que o cotovelo, a gente vai ter maior ativação do tríceps. E quando a gente abre as mãos um pouco além do cotovelo, a ativação do tríceps também é um pouco maior. Então, se você quer focar ali num trabalho maior de tríceps, utilize essas variações ou mais fechada ou mais aberta. Outra dica também muito importante na hora de você conseguir ativar melhor o peitoral é estabilizar o seu corpo no banco. Ou seja, o corpo não pode ficar mole, soltão lá, você fazendo exercício tudo tremendo. Então, tanto o glúteo tem que estar lá igual uma pedra, quanto o abdômen travado no banco. Então, nada daquele movimento mole e solto. Quando a gente fala também aqui da parte escapular. Então, quando você está fazendo o movimento, você não pode ter a movimentação de abrir e fechar as escápulas, ok? Porque senão você vai estar roubando o movimento para a musculatura dorsal e não tem como. Então, você estabilizou lá, tá? Fez a abdução das escápulas e seguiu com o movimento. E quando a gente fala de diferença de barra para halter, para Smith Machine, quando a gente está falando de tríceps e deltoide anterior, não tem diferença, porque a gente vai ter uma ativação maior aqui do tríceps por causa do vetor de força que a gente vai ter agindo na barra. Então ele não vai ter diferença para os outros tipos de ativação que a gente tem com halteres, barra ou Smith Machine. A barra livre ativa mais o deltoide medial como estabilizador, mas isso em hipertrofia não vai trazer nenhuma diferença significativa, porque ele vai atuar apenas como estabilizador. Lembrem sempre, gente, ativação não significa hipertrofia. Muitas vezes o músculo vai estar ativo no exercício,
porém isso não vai te dar ganhos musculares. Então fiquem muito bem ligadinhos no que vocês veem por aí, tá? Da escolha, a minha grande dica de ouro aqui, que é o que eu gosto e o que eu mais uso com os meus clientes, é o treino com halteres, supino com halteres. Por quê? Porque a gente vai conseguir trabalhar os dois lados com a força de forma independente e ainda a gente vai ter um movimento de ação livre, ou seja, a gente pode colocar a intenção do movimento, que claro, você pode colocar na barra também, mas no halter é mais legal ainda, que você vai fazer a função do músculo, que é aquilo que eu falei no começo. Então, quando você subir, você vai jogar ao centro e dar uma leve rotação para dentro. Então, você está fazendo exatamente a função do músculo, as fibras são dispostas dessa maneira e você vai sentir o seu peitoral ali com aquele pump muito bacana depois do treino. E agora vamos falar de uma coisa aí polêmica, e aquele supino na bola que eu vejo a galera fazendo na academia. Então, aquele supino na bola significa o seguinte, vocês viram que eu falei antes nesse vídeo aqui, que quanto mais estável a gente tá, abdômen travado, glúteo travado, as escápulas lá, mais a gente vai trabalhar o peitoral, ou seja, quanto menos estabilidade, que é o papel da bola ali, deixar você instável, menor trabalho do peitoral. E o que significa que você vai estar passando vergonha dentro da academia à toa. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa lá nos comentários que eu vou responder. Deixa seu like no vídeo, envia ele para o seu namorado, para o seu amigo ou para aquele seu colega de treino que tem dificuldade no treino de peitoral. E vejo você na próxima.